Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Obrigado, Senhor. Oportunidade de rever os irmãos, de desde cedo estarmos na comunhão. Só queremos dar continuidade, Senhor, na comunhão que há tanto tempo já temos. Pedimos a sua ajuda, Senhor, Espírito Santo, para direcionar o nosso coração. Pedimos que o Senhor ilumine, Senhor, os olhos do nosso coração nessa noite. Sabemos das nossas dificuldades, mas cremos que o Senhor é o Espírito do Senhor, Todo-Poderoso. Como diz a tua palavra, que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nos liberta nessa noite pelo teu Espírito e nos direciona segundo o seu encargo. Nós pedimos em nome de Jesus. Já caminhamos tanto, mas ainda estamos aqui na obra do Espírito Santo. Quando a gente fala da questão da obra do Espírito Santo, o Francis Chan tem um livro muito interessante chamado O Deus Esquecido. É um livro de capa vermelha com o símbolo do Espírito Santo. E na leitura desse livro eu fiquei muito intrigado, né? Que ele mostra que a maioria dos cristãos eles esqueceram da pessoa do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo não tem lugar na igreja atual. Você não vê o Espírito Santo nas orações. Quase sempre as nossas orações não fazem noção ao Espírito Santo. Os hinos, poucos hinos nesses últimos dias, você encontra que falam sobre a pessoa, a obra, o ministério do Espírito Santo. Então, é uma coisa muito intrigante, né? Que se a igreja que tem a pessoa do Espírito Santo como essa verdade vital que impulsiona, que conduz, que gera ela, que instrumentaliza a igreja, por que a gente fala tão pouco dele? Por que os hinos falam tão pouco dele? Por que as nossas devoções falam tão pouco dele? Então tem alguma coisa assim que parece que a igreja precisa redescobrir a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nas nossas mensagens, as últimas, nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? Como é natural que a gente precisa aprender que o Espírito Santo tem uma personalidade. Ele é uma pessoa. Parece que com o tempo a igreja foi esquecendo da deidade do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo. Então hoje tem seitas que chamam o Espírito Santo de força ativa, que é chamada de testemunho de Jeová. Dizem que é como a energia elétrica da luz, que ele não é pessoal, que ele não tem mente, ele não tem vontade, ele não tem emoção, que o Espírito Santo não tem nada a ver com a experiência do novo nascimento. Sendo assim, ninguém pode ser salvo nessa seita, né? Mas quando a gente volta para Romanos capítulo 8, versículo 27, Paulo mostra, se você for ler aí, que o Espírito Santo tem algo muito peculiar nele mesmo, que Paulo trata, o primeiro aspecto é da pessoa do Espírito Santo, nessa deidade dele, ele com uma personalidade. Como você identifica uma pessoa? Uma pessoa tem qualidades humanas. Então, o Espírito Santo é humano? Não, ele é o Espírito. Mas ele tem algo que mostra a sua personalidade. Uma coisa que define pessoa é a mente. Olha como Paulo vai dizer. Paulo diz assim em Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe, olha isso que lindo, qual é a mente do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Paulo mostra que ele tem uma mente. E ele diz assim, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Como que o Espírito Santo tem mente? Porque o Espírito Santo, assim como o Pai tem mente, assim como o Filho tem mente, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e assim como o Pai e o Filho,
O Espírito Santo também tem uma mente. Ele também pensa, ele imagina, ele tem percepções. E é interessante que 1 Coríntios 2,11, Paulo diz assim, assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão Deus. O que é conhecimento? Conhecimento vem da capacidade de pensar. Quem conhece Deus? O Pai e Deus Filho. É o Espírito Santo. Por isso que eles agem de comum acordo. Porque o pensamento que o Pai tem, o Filho tem. O pensamento que o Pai e o Filho têm, o Espírito Santo também tem. Então, como a gente precisa, irmãos, redescobrir o Espírito Santo como uma personalidade, como uma mente, porque olha como Paulo mostra, Paulo diz assim, ó, ele, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede como? Conhecendo a mente do Pai, conhecendo a mente do Filho, na nossa relação do Pai com o Filho, o Espírito Santo penetra a nossa mente. Nós somos também uma alma ou não? Somos uma alma com mente, vontade e emoção. Então, quando somos regenerados, a mente do Espírito Santo é colocada onde? Na nossa mente. Então, é natural que a gente entenda primeiro, por que a gente tem que ter pensamentos espirituais? Porque o Espírito Santo tem que pensar em nós. Não dá para ser crente vivendo simplesmente com uma mente dúbia, com uma mente com dupla ação. A nossa mente tem que estar totalmente sendo regida pela mente do Espírito. Paulo diz assim, porque o Espírito Santo conhece a mente de Deus em Romanos 8:27 e sabe qual é a vontade de Deus. Ele, por conhecer a mente do Pai e do Filho, ele gera essa mente no novo nascimento, na nossa mente, para o nosso relacionamento com Deus. Tem tanta pessoa confusa hoje. Porque falta-lhes essa mente do Espírito que Paulo diz que conhece a vontade de Deus e que, sendo o conhecedor do Pai e do Filho, que agora nos regenera, a regeneração ocorre aonde? No nosso espírito. Que é a nossa consciência, a nossa comunhão, a nossa intuição, que tem uma parte lá no nosso coração que a gente chama da mente do Espírito. Então, quando o Espírito Santo entra, regenera a gente, ele ativa o nosso espírito, consequentemente, a nossa alma vivente, ela também é ativada. Mas hoje qual é a confusão? A confusão é que as pessoas falam assim, não precisa usar a mente, não. Qual é o grande problema dos cristãos? Que eles acham que Deus quer que você pare de pensar. Quanto mais houver pessoas que não pensem, que não usem a mente, sejam dementes, mais vão ser escravizados por qualquer sistema humano. Qualquer instituição que se organiza, que tira a mente dos crentes, tira a mente do espírito dos crentes. Então, o que é que eles se tornam? Agora eles se tornam um movimento dentro daquele sistema. Ele é guiado, ele não pensa mais. E Paulo diz assim, assim também as coisas de Deus, 1 Coríntios 2,11. Ninguém sabe, se não, irmão, se a mente do Espírito não está na nossa mente, nós dificilmente vamos conhecer o que Deus conhece. A vontade de Deus, o propósito de Deus, o querer de Deus, as ações de Deus. A própria obra do Espírito de Deus nessa terra está tão danificada porque os crentes se tornaram crentes de mente vazia. Qual é o adágio hoje? Que as pessoas muito usam, mente vazia é oficina do diabo. É uma oficina mesmo. Irmão. Tirou a mente do espírito. O que acontece? Movimentos humanos guiam. Líderes escrupulosos guiam aquele grupo. Então somos chamados a entender que o espírito como pessoa, como personalidade, tem uma mente. E Deus não te fez sem mente. Deus te criou com um espírito humano e com uma alma vivente. A sua alma, na regeneração, recebe na sua mente o quê? A mente do Espírito. Por isso que em Corinto Paulo diz assim, nós temos a mente de quem? De Cristo. Por que hoje é proibido pensar? É proibido pensar. Se você pensar, é proibido. Você raciocinar, é proibido.
Então somos, primeiro, levados a entender que a primeira coisa que o espírito possui como personalidade é mente. Segundo, vontade. É outra questão que intriga muitos crentes, é qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer? Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Como Deus está agindo em 2025? Olha só, 1 Coríntios 12:11, Paulo disse, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas como Ele quer. Isso é vontade. O Espírito não se submete a nenhuma instituição, a nenhum movimento, a nenhum grupo. O Espírito age segundo a mente dele, o pensamento dele, como ele vai fazer e qual é a maneira dele aplicar, segundo a vontade dele. Se o grupo não entende a mente dele, não entende a vontade dele, eles vão ser um movimento em torno de coisas humanas. Estrutura humana. E aqui Paulo diz assim, e cada um ele distribui dons espirituais como ele quer. Entendeu? Se você entender a vontade da mente do Espírito de Deus, você nunca vai ser enganado. O Espírito vai guiar a sua vontade. Você também não tem vontade? Quando Deus nos criou com a mente da alma e a vontade da alma. Na regeneração, a sua vontade é reativada. Nasceu de novo, tem o quê? Agora no centro da sua vontade tem outra vontade orbitando e te guiando. E hoje, cá para nós, irmãos, não é só proibido pensar. Quase sempre é tirado dos crentes o conhecimento da vontade de Deus para esse tempo. Então você está ali, naquele grupo, e tem todo tipo de atividade. Todas as coisas criadas por homens. Para evangelização, para cuidado social, para teologia. E cria-se um monte de coisas. No final, os crentes carecem de conhecimento do propósito eterno de Deus. Se for hoje fazer um censo entre os crentes no Brasil e perguntar assim, qual é a vontade de Deus? Eles vão falar casa própria, carro novo, casamento feliz, filhos bem-sucedidos, cura física. Não é vontade de Deus. Como que se define essa vontade que agora está em mim? Romanos 12. Paulo diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, que é santo e racional. Paulo está tratando de adoração. O que é culto com razão? Primeiro tem que ter pensamento, mente do Espírito. Se a mente do Espírito não é ativada para adoração, é uma adoração falsa, manipulada, dirigidas por homens, que você fala assim, é difícil penetrar nisso aqui, porque não é culto com razão. Culto para Deus, adoração a Deus, tem que ser com lógica. Você tem que saber o que está se falando, você tem que entender o que é falado. Por isso que o perigo da igreja contemporânea é o misticismo religioso. Eu tenho pavor de gente mística. Já viu os místicos entre nós? Eles ficam ali na quietude da alma. Perigosíssimo. Adoração é com lógica. Mente do Espírito. Você entendendo o que o Espírito vai falar, como o Espírito vai conduzir. Segundo, Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas, olha agora, a mente de novo, mas transformai-vos pela mente renovada, é mente com Espírito Santo, gente. Não tem mente nova sem o Espírito orquestrar sua mente. Aí Paulo diz assim, para que experimenteis, olha agora, tudo dois versículos, Romanos 12, 1 e 2, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Então, a vontade do Espírito Santo tem 3 qualificações.
Se você está experimentando o propósito de Deus, tem que ter isso. Tem que ter o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Houve inquietação no seu coração. Aquele grupo não está te conduzindo à vontade de Deus. Aquelas reuniões está trazendo transtorno para sua alma, para sua mente, está te deixando complicado, irmão. Faz igual Elizabeth Elliot diz naquele lindo poema, deixa ir. Deixa ir. Às vezes é bom a gente perder algumas coisas. Por isso que Jesus, quando chamou os discípulos, ele mexeu no campo da vontade. Tranquilamente, Senhor, temos que ir sepultar o meu pai. O outro, eu tenho uma junta de boi. O outro falou, eu tenho uma filha nova que eu tenho que casar. O Senhor falou, deixa isso para lá. Deixa os mortos. É vontade, irmãos. Se a sua vontade não experimenta o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, você está conduzindo-se pela vontade de homens. Qual é o meu problema? Eu não me submeto à vontade de homens. No ministério, homem não cabe para nos dirigir. Por isso que, graças a Deus, por 1 Coríntios 12:11, é como ele quer. E como ele quer, ele te coloca em constante submissão. Não é no misticismo, é na leitura da Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? Abre a Bíblia. Leia a Bíblia. Aplique a Bíblia na sua vida. Viva a Bíblia. Vai reunir, reúna com a Bíblia. Vai louvar, cante hinos relacionados à Bíblia. Vai estar na reunião de oração, ore segundo a Bíblia, irmão. Como que deixa os crentes fora da vontade? É quando a palavra é tirada e o misticismo entra. Tudo é espiritual, já viu? Nós já experimentamos isso, não já? Muita espiritualidade, se caiu uma moeda, todo mundo ouve. E, na verdade, o Espírito Santo, ele é um ser com uma vontade pessoal. Que agora, com a mente renovada, com a mente de Cristo e com a mente do Espírito, agora eu sei qual é a vontade de Deus. Então, como que a vontade percebe o desejo de Deus? É pela mente. Deus fala a sua razão, a sua mente, através da sua mente, da sua percepção, agora ele atua no campo da sua vontade. Porque Deus não mina a sua livre ação, ou como Calvino chamava a livre agência que a gente tem, que alguns chamam de livre-arbítrio. Deus não nos robotizou, irmão. Por isso que Deus nos deixa livre às vezes, já percebeu? Ele deixa a gente ir, a gente ir, a gente ir, a gente ir, porque Deus não estrangula a nossa vontade. Seria muito óbvio se Deus me escravizasse. Fábio, você tem que fazer assim. Essa é minha. Não, Deus é um Deus amoroso. Que no campo da vontade divina, Deus estabelece um propósito, que ele tem que inundar minha mente. Inundou minha mente, ele ganha minha vontade. Mas muitas pessoas pararam de pensar, pararam de ler a Bíblia. O que aconteceu? São escravos da vontade de homens. Por isso, se lembra? Depois que o coxo foi curado, prenderam os apóstolos, nós não queremos que você pregue em nome de Jesus, não. Aonde queriam ferir os apóstolos? No campo da vontade. Vocês não podem mais usar aí o nome de Jesus e curar enfermos aí. Pedro falou, não importa o quê? A vontade. Obedecer a Deus e não aos homens, irmão. Pela vontade escravizada, tem gente que virou robozinho. Vai para lá. Vem para cá. Faz isso. Não, irmãos. Temos o Espírito Santo em nós, que tem uma vontade. Então, que a gente entenda que o guiar dos santos na igreja é debaixo da autoridade, da vontade do Espírito. Se a gente perceber que o Espírito pode guiar o seu povo, nós nunca vamos nos submeter à obediência humana, que a obediência está no crivo da vontade. Aonde que se obedece a Deus? No crivo da vontade. E aonde se desobedece a Deus? No crivo da vontade. Então, pessoas escravizadas, eles perdem a vontade. Não sabem mais escolher. Perdem a percepção. Terceira ação do Espírito como pessoa. Essa aqui banalizou-se. Romanos
15:30, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber qual é o terceiro aspecto da pessoa do Espírito. Paulo diz assim, Romanos 15:30. E também, você vai pescar agora, pelo amor do Espírito Santo. Qual é a terceira manifestação da pessoa do Espírito? É que ele tem emoções. Ele é uma pessoa com mente, que coloca a vontade dele na nossa mente, com vontade, coloca a vontade dele na nossa vontade. Isso é lindo, irmão, porque nós fomos criados para conter o Espírito. E o Espírito, como nós, tem o quê? Personalidade. O Espírito tem mente, vontade e emoção. Então, o que é emoção? A emoção é livre agência, aonde está tudo aquilo que você chama de sentimento. Tudo que você possa falar assim, é algo que trabalha o meu coração psicológico, a gente chama de emoção da alma. Danificadíssima, explorada, subjugada. Tem hinos que exploram a emoção, principalmente o grupo G12 explora a emoção, subjuga a emoção. A pessoa pensa que está amando a Deus, ele nem sabe o que ele está cantando. Tem músicas que é escrita para homem e mulher, e os outros estão pensando que está cantando para Jesus. Sabia disso? Teve um que falou, não, essa música aí não foi para Jesus, não. É quando eu me apaixonei pela minha esposa. Eu falei, gente, eu até cantava essa música. Você entendeu? Mas a emoção do Espírito, Paulo diz assim, em Efésios 4:30, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo no qual você foi selado para o dia da redenção. O que o Espírito tem? Ele se entristece. Numa situação dessa, em que o cristão hoje não sabe definir pela mente do Espírito, pela vontade do Espírito, qual é o amor de Deus nas músicas, na pregação, na comunhão, ou no nosso dever como cristãos, vida social, vida de igreja, vida familiar, vida em qualquer contexto que a gente chame. O que está danificado entre os crentes? A emoção do Espírito. Pessoas acham que sentir um negócio é o Espírito. Nem sempre. Eu senti. A presença de Deus vem forte. Duvide. Eu duvido várias vezes. Eu ouvi um hino tão bonito essa semana. Eu falei, opa. Fala pouco de Jesus. Mas Deus nos criou com sentimento. Deus nos criou com emoção. Mas tudo tem que estar voltado para coisas que Paulo diz em Efésios 4:30, que não traz tristeza, porque o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, ele é uma pessoa com emoção. Tem coisas, irmãos, que vai fazendo e vai trazendo tristeza. Só que o cara perdeu a emoção do Espírito, ele não sente mais nada. Acha natural que um líder ofenda os irmãos da igreja e a emoção dele não sente mais nada. Ficou aquele negócio, virou um movimento. Não, é só uma feridinha. Perdemos a sensibilidade. Hoje é assim, né? As pessoas fazem, maltrata, machuca, e depois anda do nosso lado, se aproxima da gente, como se nada estivesse acontecido. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos como? Em 2. Amará, o quê? Amor está onde? Na emoção da alma. Que o Espírito Santo tem emoção da alma. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E como que eu encontro Deus? É Silvio. Não, mas eu estou ministrando muito. Aí, que palavra, fala grego. Duvide. Amor pro próximo é o meu encontro com Deus. Te machuco, te firo, te ataco, falo mal de você e continuo numa boa pegada no meu movimento, pregando, viajando. Perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. É o que Francis Chan diz. Nós esquecemos dele e levamos os nossos movimentos a ferro e fogo.
Verdade ou mentira, irmão? Esquecemos que muitas coisas feitas em nome de Deus têm entristecido o Espírito Santo de Deus. É difícil falar isso, mas nós chegamos nisso. Não é só entre nós, não. Tá aí os valadões, um matando o outro, fazendo culto para Deus. O sagrado é o maior transmissor de morte que já existiu. Quer saber onde se mata mais? Vem congregar. É os cultos. O negócio tá tão brabo que pegaram o caixão daquela bispa que morreu, deixaram só um período, esconderam, depois trouxe de manhã. Que é sagrado. A mulher não tá mais ali não, irmão. Ela tá dormindo. Descansou. Sepulta, gente. Mas muita coisa, se pesar à luz de Efésios 4:30, tem trazido muita tristeza para o Espírito de Deus. Por isso Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual você foi selado para o dia da redenção. Nós vamos ter que, diante do tribunal, irmão, nós vamos ter que confessar. Se não faz hoje, não confessa hoje, no futuro a gente vai ter que confessar, porque essa era a marca da igreja primitiva. Quem era a igreja? Ela era sensível ao Espírito Santo. Ela não era um organismo que decidiu, nós vamos agora para fazer a obra de Deus, nós vamos sair por aí fazendo a obra de Deus. Não. Toda a obra de Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é tudo uma direção da mente do Espírito, da vontade do Espírito, dos sentimentos interiores do Espírito Santo. Nada surgia de mente, ficavam num lugar, cogitando, numa sala. Não, irmão. Quem desceu em Pentecoste foi quem? Quem regenerou no Pentecoste? Quem agora lidera os irmãos na igreja primitiva? O Espírito Santo. Pedro tem uma visão. Quando ele tem a visão do lençol, ele até fragilizado na vontade pessoal dele, ele fala, Senhor, eu nunca comi essas coisas. Coisas imundas, Senhor. Mas tem uma voz de Deus, mata e come. É uma voz chamando Pedro para entender que ele tem que reconhecer que a pessoa do Espírito Santo requer obediência primária. Não tem como você dialogar com o Espírito e questionar o Espírito, Atos 10:19, enquanto Pedro meditava acerca da visão celestial do lençol, disse-lhe, o Espírito Santo vai ter que falar com ele. Você viu, Vi? O que você viu? Um lençol. Não dá para obedecer, não dá para ir para os gentios. Aquilo lá, Senhor, é outra coisa, é a esfera do ministério de Paulo. Mas o Espírito diz assim, aí, Pedro, tem 2 homens na sua porta que estão te procurando. A igreja era tão movimentada pelo Espírito Santo que o Espírito Santo falou, a visão é isso aqui. Só que tem 2 pessoas aí na sua porta, você vai me obedecer ou não vai? Aqui está a grande frustração entre nós. Quem a gente vai obedecer? A quem? Fábio Falcão? Ou os outros irmãos? Ninguém, irmão. Espírito Santo que dá a visão. Está aqui. Enquanto ele ficou parado perguntando, o que será que eu vi? É assim que ele fica, será que é isso mesmo? E o Espírito Santo embargou. Falou assim, Pedro, por favor, tem 2 pessoas lá na porta. Entendeu? A quem seguir? Segue o Espírito, irmãos. Não segue Fábio Falcão, fulano, ciclano, beltrano. Não, não, não. O nosso ministério tem que ser o ministério da obediência ao Espírito. Se o Espírito não guiar, o que é que nós temos? Qual é a nossa porção? Essa é a obra do Espírito. É levar os crentes a obedecer, não só Pedro, mas Filipe também obedeceu ao Espírito. Conhecer a mente do Espírito, a vontade do Espírito, o sentimento do Espírito, é você se inclinar na sua alma. Senhor, é para seguir? Vamos seguir.
Olha só, Filipe, depois que batizou o eunuco, é interessante, né? O Espírito guiou ele, corre atrás da carruagem. Só que o eunuco está vindo de uma festa religiosa, irmão. Assim, irmão, ele está vindo de Jerusalém. Não é um pouco arbitrário você ter que parar uma pessoa que está vindo de um lugar religioso? E ele entrou. E a grande questão é que tem algumas reuniões que ninguém está entendendo nada do que está sendo falado. Nada. Ele ficou lá, quantos dias ficava? Começava na Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Era 3 festas. Ficou 3 festas sem entender absolutamente nada, nada e nada. Quando entrou lá, Filipe falou assim, o que você está lendo? Ele falou, estou lendo um livro aqui, mas de quem que está falando? Ele falou, está falando de Jesus. É, Jesus é. Era Isaías 53 que ele estava lendo. Qual era a grande questão? Foi reunir para não entender nada. Tem algumas reuniões que você vai e fica claro que você não entende absolutamente nada. E ele entendeu e falou, que importa agora? Eu quero ser batizado. No deserto, tem água no deserto, irmão? Então, é sobrenatural ele entender a palavra e é sobrenatural ele ser batizado. Ele viu a água, tem água ali, que importa? Desceram as águas. Só que qual é a questão? Não é o eunuco entender a Bíblia. Não é o eunuco ser batizado. É a quem Filipe estava seguindo e qual a direção que o Espírito estava dando a ele. Ele poderia falar, não vou seguir nada. Eu sou diácono da igreja. Ele, quem ele é? Diácono. Era para ele ficar em Jerusalém. Mas veio a dispersão, ele poderia ficar, porque ficou um monte lá. Teve um bando que não fugiu. Então é mais confortável, às vezes, ficar. Mas eu vou ser claro para os irmãos. Às vezes é melhor sair, amém, irmãos? É confortável você ficar em Jerusalém, tem um templo, tem a lei, tem o púlpito, tem a mensagem, tem o grande pregador, tem os apóstolos, tá todo mundo lá, mas olha só, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O Espírito falou, não tem mais tempo a perder. Eu estou te controlando. E diz assim, não vendo mais o eunuco, este foi designado o seu caminho. Ele seguiu o caminho dele. Falou, ué, cadê Filipe? Um homem guiado pelo Espírito Santo, irmão. Ele sai sempre. Se for preciso, vocês saem de novo. E se for, eu sou assim, irmãos. Eu já saí várias vezes. Saí dali, saí daqui, saí. E vou sair até o Senhor me chamar para o céu ou me deixar no túmulo até a ressurreição. Então que a gente aprenda que seguir a mente do Espírito, a vontade do Espírito e sentimento do Espírito é obedecê-lo. Não só isso, Paulo e Silas, guiado pelo Espírito Santo também. E tem coisas. Pedro foi chamado, desce lá que estão te esperando, obedeceu. Filipe, foi arrebatado pelo Espírito. Na experiência de Paulo, eu vou ser bem claro, tem coisas que o Espírito Santo não deixa a gente fazer. Tem coisas que você fala assim, Senhor, não é a obra de Deus isso? Não é a vontade de Deus? Eu não deveria estar com aquele grupo, é maior. Tem tanta gente. Ali tem até dinheiro para sustentar aquilo que a gente viu. Isso aconteceu em Atos 16:7, irmão. Quando o ensejo de Paulo e Silas é ir pregar o evangelho. Quem aqui vai proibir alguém de pregar o evangelho? Só uma pessoa, o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, não é hora. 2 vezes eu tentei me juntar com 3 ou 4 movimentos. Nunca falei para os irmãos. Toda vez que eu ia orar, o Espírito falava não. Mas a gente tem que ter sensibilidade. Não é inconfortável você ter um grupo de pessoas te amparando? Não é interessante isso?
que igrejas te sustentem e que homens, né, te mantenham. A gente fica... Mas olha só, Atos 16:7. É um soco no meu estômago esse versículo aqui. Diz assim, defrontando Mísia, eles queriam ir para Bitínia. É o desejo... Qual é o desejo de um irmão que tem um chamado? Ir. Olha agora. Mas o Espírito de Jesus não deixou eles irem. Ai, irmão. Quantas obras feitas, os homens atropelam a vontade do Espírito Santo. Deus já começou um negócio no lugar. Deus já deu o lugar, Deus já deu as pessoas, eles vão e se intrometem. A sensibilidade do Espírito Santo está tão defragada na igreja que hoje o cara acha que fazer a obra de Deus é a ferro e fogo. Não consideram quem chegou ali, quem passou por ali. Foi isso que o Espírito Santo preservou, irmão. Porque lá na região já tinha passado vários irmãos com ministério. E o que o Espírito Santo fez? Vamos preservar. Paulo é um trator. Se Paulo chegar, ele vai levar tudo. Ele vai ganhar tudo. O Espírito Santo falou, não vai. Mas essa questão aqui, hoje, vamos falar a verdade, 99% dos obreiros não arredam. O irmão falou assim, tá a passagem, e você vai. Eu falei, como que é lá? Tem lá? Tem. Tem irmãos que visitem. Eu não vou. Pra que brigar, irmãos? A gente vai se o Espírito guiar a gente, se a igreja nos convidar, a gente se intrometer naquilo que o Senhor está fazendo. Porque perdemos o respeito, não é por homens, é pela obra do Espírito Santo. Por isso que os grandes avivamentos de País de Gales, de Spurgeon, Jonatas Eduardo, o grande avivamento com Martin Lloyd Jones, irmãos, foram homens quebrantados pela pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não só tem que mover a igreja, ele tem que mover obreiros para cuidar da igreja. Imagina esses homens sem a direção do Espírito. Olha aí, irmãos. Acabam com tudo, derruba tudo, destrói tudo, esquece que o Espírito de Deus é Deus. Eles esqueceram. Qual é a questão de entender o Espírito Santo? Não é conhecê-lo, é saber como ele age. Por isso que eu não estou falando de teologia do Espírito Santo. Eu estou falando como o Espírito Santo age contigo, com os obreiros, com os irmãos. Falar da teologia prática é complicado. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E quando a gente pede a razão de não compreender a mente dele, a vontade dele, as emoções dele, o campo da obediência está minado. Aí o que acontece? A gente perde a visão da deidade do Espírito. Desconsidera tanto que a gente esquece que ele, como Deus, uma das coisas mais belas de um dos atributos do Espírito Santo é que ele é o nosso ajudador. No grego, em João 16:7, ele é chamado de Paracletos. O que significa isso? Traduzindo, ele é chamado para andar do nosso lado. Será que a gente anda falando, e aí, Senhor, quer que eu vire para a esquerda? Vire para a direita? É a hora de ir para frente? Se ele é chamado para andar do nosso lado, João 16:7 diz assim, mas eu vos digo, Jesus antes de morrer, que aqui é o quadro do cenáculo, João 16, 17, 18, 19, é a grande mensagem do cenáculo. E nessa pegada o Senhor diz assim, mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Alóis, o outro Consolador, ele não vai vir para vocês. Se eu for, ele vai vir. Só que a palavra grega, para o outro, no grego a palavra é Alóis. Transliterando significa aquele que tem a mesma personalidade. Quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo. Ele agora vem como Espírito Santo. Quem é que está em nós? O Pai, o Filho
E o Espírito, como os puritanos diziam, o Pai está no Filho, o Pai e o Filho estão no Espírito Santo. Quando o Espírito vem para me ajudar, quem está segurando a minha mão? O Pai. Quem está segurando a minha outra mão? O Pai. E agora, quem está me guiando como um todo? O Espírito. E o que a gente perdeu? Nós perdemos essa questão do Paracletos. Então hoje está aí, cada um faz o que quer, a maneira que quer, a obra que quer. Porque a obra sempre foi direcionada pelo Paracletos. Não tem outra pessoa para andar do seu lado, tem? Sou eu que estou do seu lado? É impossível. Que é uma das características do Espírito é a deidade. O que é uma pessoa divina? É uma pessoa com onisciência, onipresença e onipotência. O Espírito tem isso ou não tem? Se ele é Deus, ele tem o quê? Onisciência, onipresença e onipotência. Então ele é Deus. Paracletos é porque ele sabe da sua vida. Ele sabe como vai te guiar. Ele sabe para onde te direcionar. Eu não sei. Entendeu? Porque o ministério do Espírito Santo é tão vital. Depois da morte e ressurreição, ascensão de Jesus, o Espírito tem que ser derramado, porque agora aquelas pessoas salvas em Pentecostes não saberiam como viver. Jesus está aqui? Não. Aonde que nós vamos reunir? Se o Espírito não guiar, irmãos, se ele não nos ajudar, nos auxiliar, segurar a nossa mão, a gente vai ficar batendo cabeça ali, cabeça ali, cabeça ali, cabeça ali. Reunir é reunir em torno do Paracletos. É que cada um se reúne dependendo da ajuda dele, não é de Fábio, Falcão, de fulano, de ciclano. A nossa ajuda real vem do Espírito. Vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês, irmão? Nós só somos juntas e auxiliares, mas o nosso auxiliar é esse Espírito. Primeiro, ele é o Consolador, o Paracletos. Segundo, João 16,13, Jesus diz assim, quando vier esse Espírito, ele não só é o Paracletos, ele diz assim, o Espírito da verdade. Aqui, meu filho. Não vou falar daquele nosso amigo, da mentira, né? Senão, futuramente ele pode vir. Se tem um Espírito te guiando, a segunda coisa que o Espírito faz nos seus atributos é manifestar a verdade. E tudo que é mentira vai ser desmascarado. Mentira no ministério, mentira entre as irmãs, mentira entre os irmãos. Irmão, uma das coisas mais belas que eu tenho visto desse atributo divino do Espírito da verdade, é que Deus desmascara. Porque Jesus diz assim, ele vos guiará a toda... Não é o ministério que te guia a verdade, é o Espírito. Aí João diz assim, porque não falará de si mesmo, mas ele vai dizer o que ouviu, as coisas que ainda hão de vir. De quem o Espírito Santo ouve? De quem? Quem está perto do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então a primeira é o Pai. A segunda é o Filho. Então eles têm comunhão. O Pai transmite verdade para o Filho, o Pai e o Filho transmite verdade para o Espírito. O que a gente faz? Quando a liderança não conhece o Espírito Consolador, o Espírito que ajuda os irmãos, irmão, é uma verdadeira mentira. A gente pode ser até bem claro que o Senhor chama de hipocrisia. A palavra hipócritas no grego significa usar máscara. É todo mundo mascarado. É igual baile de carnaval. A partir do dia 1º de março, ninguém sabe quem é ninguém. Perrô mascarado, colombina mascarada, passista, e assim é igualzinho na igreja. Parece uma grande folia. Todo mundo de máscara. Ah, tá, quantos irmãos? 300. Mas cadê o Espírito da verdade? Mente, ataca, critica, fala mal, exclui, bota para fora. Que espírito é esse, irmão? O espírito em João 16,13 está na Bíblia. É chamado espírito aletheia. No grego, a palavra para verdade não é isso aqui não é uma verdade, isso é uma mentira.
Isso aqui não é uma verdade. Mentira. Isso aqui é mentira. Vocês, aonde estão sentados, é mentira. Então traduz, irmão Fábio. O que é aletheia? É o que é real. Aonde está a realidade do universo? Só no Espírito Santo. Por isso que reunir tem que ser no... Orar tem que ser no... Partir o pão tem que ser no... Fora disso, é sistema religioso. É uma cúpula. E a gente, naturalmente, nós caminhamos para esse lado. Esquecemos da aletheia. Por isso que Jesus, quando indagado pelos discípulos, ele diz assim, Jesus era maravilhoso, né? Não turbe o vosso coração. Credes em mim, crede também em Deus. Aí Jesus eu tô indo preparar o lugar. Ele falou, mas pra onde o senhor tá indo? E Jesus também, poxa, Jesus, você tá indo pra onde? Aí Jesus falou, você não sabe pra onde eu tô indo? Não, o senhor nos explica. Aí Jesus lança aquela João 14,6, né? No mesmo contexto. Ele tá falando de ir preparar lugar e fala que tá indo. Ele tem que ir pra cruz pra morrer. Aí ele viu o desespero, todo mundo, ele fala, cuidado com o coração, não turba o coração. E Jesus lança logo, João 14,6, eu sou o quê? O caminho. Segundo, aletheia. Não era igual a gente falar, isso é verdade, isso é mentira, não era assim não. Um judeu ouvir a palavra aletheia, tira ele do chão. Por isso que é fácil a pessoa contar mentira e fica tranquilo, depois reúne. Nunca teve verdade, se lembra? Jesus falando que é de Judas, né? Nunca houve verdade nele. Judas nunca teve aletheia, irmão. Tem irmãos que não tem nada de aletheia. A vida dele é uma mentira, o carro dele é uma mentira, a reunião dele é uma mentira, a casa dele é uma mentira, a vida dele é uma mentira. Só que ele é interessante que as pessoas hoje pintam um quadro de que aquilo ali é real, mas não é. Lá no fundo você sabe que não é. Então o convite do Senhor é seguir o Espírito, porque não só ele é o nosso ajudador, ele é verdade para nos direcionar, mas ele também é santo. Como eu percebo que Deus é santo? É vivendo, sendo guiado pelo Espírito. Esse como nosso ajudador. Segundo, esse que é a verdade. Tudo que fugiu da obra do Espírito Santo é mentira. Mas onde isso aí vai dar? Mas vamos... Essa linha aqui, essa linha vai levar você, vai cair naquele quadrado. Foge. O Espírito não coloca nada no quadrado. Ele não enquadra nada. Dificilmente a obra do Espírito vai jogar vocês num quadradinho com um nome aqui em cima e uma assinatura embaixo. Foge. O Espírito é santo. 1 João 2,20 diz assim, vocês, isso aqui é lindo, possuem a unção que vem do Espírito Santo. Olha agora. E todos vocês têm conhecimento da verdade. Meu Deus. Acho que a gente poderia parar aqui. Olha isso aqui que 1 João mesmo que escreveu o Evangelho de João, que fala que ele é o Paracletos, que ele é o aletheia. Agora João está dizendo aqui que ele é a revelação do grande conhecimento de Deus para você e para mim. Eu percebi isso, que a partir de 2009 eu deixei de seguir homens, organizações humanas e movimento. Como? Não é lendo o livro de Lloyd Jones, de J. Pack, é de joelho clamando a ele. Eu nunca pedi tanto avivamento para minha vida como esses últimos dias. É difícil seguir o Espírito. Tanta coisa organizada igual a igreja que a gente pensa que é. Tanta coisa, movimento, que, né? Que a gente chega lá e fala, parece. É igual. Mas João está dizendo aqui, vocês possuem a unção do Espírito Santo. Não tem mais como viver num erro, enganado, irmão.
Essa é a obra do Espírito. Qual é a obra do Espírito Santo? É nos dar conhecimento de Deus. Você entende Deus. Você entende a mente do Espírito de Deus, a mente da vontade de Deus, você entende a mente da emoção de Deus. Você está tão penetrado no Espírito Santo que é igual quando o povo de Israel saiu do Egito, chegou no deserto. Quem guia? O povo não se movia, não, irmão. Não é igual a gente hoje. Eu vou para lá. Agora eu vou para lá. Não. Quem guiava o povo? A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Hoje, se Deus colocar uma nuvem aqui, a gente vai ficar embaixo. A nuvem ou do jeito que a gente sai correndo, vem nuvem! E chama na corrida, né, Daço? Faz 10 quilômetros, a nuvem espera! É isso que aconteceu. Nós perdemos tanto a visão do conhecimento de Deus que seguir a vontade de Deus virou um dilema para Deus. Então, irmãos, esse santo, ele está associado à vontade de Deus, que está em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Até o capítulo 6, Israel não sabia a vontade de Deus. Tinha alguém sentado no trono, e quando alguém está sentado no trono, a vontade de Deus está obscura. O rei Uzias estava sentado no trono o tempo inteiro. O profeta não tinha voz. Isaías é uma descrição do abandono de Deus quanto à religiosidade do povo. Essas ofertas que vocês têm para mim, esse jejum, eu não quero esse jejum. Essas ofertas, esses sacrifícios, estão no capítulo 1. Eu tenho nojo disso que vocês estão fazendo. Mas era sagrado. Quando as coisas se tornam sagradas, quando as coisas substituem a vontade de Deus, a mente do Espírito, a mente do Senhor, as pessoas acham que aquilo ali está tranquilo. Mas quando o rei morreu, o profeta falou. Entendeu, irmãos? Diz assim Isaías 6,3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, a Trindade, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está o quê? Só depois que Uzias morreu. Só depois que o rei morreu. Eu acredito que muitas coisas no Rio, não sou profeta, mas eu vou falar. Muitas coisas no Rio vão acontecer quando os reis morrerem. Tem muita gente sentada no lugar que não é dele. Ravenhill pregou muito sobre isso. A América só vai ter um despertamento espiritual quando os reis assentados nos tronos foram destronados. E é verdade. David Wilkerson compra um livretinho dele chamado Toca a Trombeta em Sião. É para ler de joelhos. Que é assustador que os reis assumiram o trono, eles lideram para lá, lideram para cá. Então, aqui está para a gente o que a gente precisa entender. Primeiro, que o espírito é uma pessoa com mente, vontade, emoção, e nós também temos uma personalidade, mente, vontade, emoção. O espírito quer trabalhar em nós, mas como? Nos auxiliando, como paracletos, nos guiando à verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse espírito é santo. Essa unção é santa. Mas Deus tem que derrubar todos os tronos que há na igreja. Te lembra que nós lemos sobre Pérgamo? O que estava lá? O trono de quem? De Satanás. Tinha uma sinagoga que se reunia para exaltar Satanás. A grande verdade, vamos ser sinceros, irmão, aonde Satanás está operando, como nunca depois do Pentecostes. Depois que Pedro cura lá na Porta Formosa o coxo, depois que eles dão testemunho público, prendem ele, a sequência é justamente a disciplina do Espírito para a igreja. E hoje acabou. Faz o que querem e maltrata e briga e ataca e fala mal. Você já percebeu, irmão? O último a morrer é o apóstolo Rina. Deus matou ele. Perdão quem vai ouvir isso, mas essa é verdade. Escrachou tanto, se tornou tão público, irmão, que é notório. Olha só, Atos 5, 3, 4 e 9 diz assim: então disse Pedro, Ananias,
Por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse? Olha, ao Espírito Santo. Por que você não ficou com essa parte do campo que você vendeu? Era sua, guardava, era seu, porventura, isso não era seu, e vendido não estaria no seu poder. Como, pois, você colocou no seu coração esse plano? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ó, Pedro qualifica, o Espírito Santo é Deus. Vocês estão mentindo para Deus. Ele diz assim, tornou-lhe Pedro a dizer, por que entrou em acordo com sua esposa para tentar o Espírito do Senhor? Entendeu, irmão? Aqui, aprenda, é uma coisa lícita. Vender uma propriedade, guardar dinheiro, é ilícito para o Espírito. Não era vontade do Espírito. Isso era vontade para o ministério de Barnabé. Deus deixou Barnabé vender a propriedade dele e colocar para a obra, para seguir, para que a obra continuasse. Mas não era algo geral, igual hoje, que o neopentecostalismo usa, dá tudo. Você tem que dar seu tudo, tá aqui, irmão. Uma obra humana que o Espírito corrige. E hoje, qual é o terror para mim hoje, irmão? Eu não vejo muita correção do Espírito Santo. Você já percebeu? Liga a televisão, eles estão lá. Liga o rádio, eles estão lá. Vai no YouTube, eles estão lá. Parece que não acontece nada. Por quê? Porque a igreja com I maiúsculo, deixou de seguir o Espírito. Eu vou ser bem claro. A obra do Espírito, ela atua, para os irmãos ficar claro, em 3 partes. Na criação, no novo nascimento, para a gente terminar, e na santificação. Na criação, você não tem nem que questionar. No princípio, criou Deus, os céus e a terra estava sem forma e vazia. O Espírito está na criação. Mas o Espírito pairava por sobre a face das águas. Todo o tempo. O Pai, o Filho e o Espírito, até numa ordem que, biblicamente, não bate muito com a cronologia da Trindade, né? Mas, num tempo, na história da igreja, eles colocaram o Pai primeiro, o Filho segundo e o Espírito terceiro. Mas em Gênesis 1, você vê o Espírito operando em terceiro lugar. Não sei porquê, não me pergunte, ninguém explica. Vou pegar aquele adágio daquele irmão, ninguém explica a Deus. Mas a questão é que o Espírito Santo, ele não só estava na ação criacional com o Pai e o Filho, mas é ele também que traz aquilo que a gente chama, já falamos, de novo nascimento. João 3,3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então essa é uma obra primária do Espírito. Ele cria, ele é o agente, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Agora, por que a gente não tem essa percepção de tanta ação, de disciplina na igreja de Deus? No terceiro estágio, criação, o Espírito é soberano. Na regeneração, o Espírito é soberano. E na santificação, 1 Pedro 1,2 diz assim, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. Nasci de novo, o Espírito também me santifica posicionalmente. Está vendo esse copo? O Espírito coloca tudo que ele tem dentro de você. Mas por que o Espírito não julga os crentes falsos? Falta santidade na igreja. O que Isaías viu quando o rei morreu? Viu o quê? Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vê a santidade de Deus. A primeira coisa que Isaías, quando contemplou Deus santo, ele fala, Senhor, eu sou um pecador. É igual Pedro, se lembra de Pedro? Quando ele levou, é o Senhor, ele pulou, nubos, caiu dentro d'água. E hoje, irmãos, um ofende o outro, um ataca o outro, um briga com o outro. Por que não tem disciplina? Nós esquecemos da santificação. Então agimos como se nada tivesse acontecido. Maltrato ela,
Fico na minha, no meu ministério. Por que o Espírito disciplinou Ananias e Safira? Por causa da santidade dele. Você lembra de Simão o Mágico? Quando viu a obra de Deus, ele falou assim, quanto custa? É diferente hoje, cara. Tem muita obra de Deus. Hoje eu estou igual o Leonardo Ravenhill, que é vendida. Já percebeu? Tem um custo por trás. Olha para o carro do pregador. Teve um irmão que falou assim para mim, eu não tenho coragem de fazer o que você fez. Porque o meu carro vem de lá, minha casa vem de lá. Esqueceu do Espírito Santo. Nosso ministério não é nem para a igreja. Nosso ministério é para o Senhor. Nós não servimos primeiro a igreja. Por isso que ter qualquer pessoa atrelado a uma organização que sustente aquele grupo, aquele ministro, ele vai ser sujeito àquilo. Ele vê o erro, mas ele não pode falar. Não vai cair o dinheiro na conta. Que o Senhor nos liberte. Abra o nosso coração a entendermos que o Espírito Santo ainda está guiando a igreja. Amém? Ele é uma pessoa. Nós não estamos lidando como uma força elétrica que vem lá da usina e passa por transmissores. Ele não é isso. E aceita testemunho de Jeová, prega isso. Ele é vivo. Se lembra que o versículo que nós lemos? Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, qual é a percepção que eu tenho tido? Parece que os irmãos não têm o Espírito Santo. Se ele tem mente, vontade e emoção, e está no meu espírito, que está permeando a minha alma, até a glorificação do meu corpo, eu não tenho que ser sensível. Quando eu toco em irmãos, quando eu falo de irmãos, irmão, que o Espírito Santo volte a operar no nosso meio. Que aquele espírito de Atos 5 volte, que aquele espírito de Atos 6 volte, que aquele espírito de Atos 7 volte, que aquele espírito de Atos 8 volte, que o Espírito Santo nos visite de novo, irmão. Parece que o Espírito foi embora. Eu vou dizer a verdade. Me parece que foi mesmo. Lembra a nossa comunhão? Parece que tem um grupo que o Espírito está guiando de outra forma, de outra maneira, por outros caminhos e por outros lugares. E é uma honra fazer parte desse chamado do Senhor. Poder avançar segundo a mente do Espírito, a vontade do Espírito, o sentimento do Espírito, e deixar que a igreja... Amanhã nós vamos falar mais sobre o livro de Atos. Vamos abrir mais, né? Até chegar na natureza e o propósito para que a igreja existe. Louvamos. Agradecidos a Ti pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti que desperte o nosso coração. Faça Te conhecer, Senhor. Se revela para nós, Senhor. Nós não queremos viver da nossa maneira, parecendo que o Espírito não nos guia mais, não nos lidera, que não tem a nossa direção. Senhor, assuma o controle da nossa vida, da comunhão dos irmãos, da vida da igreja, da nossa vida sentimental, da nossa vida conjugal. Senhor, assuma a liderança de todas as áreas da nossa vida, Espírito Santo. Nós não queremos deixar o Senhor de lado, mas queremos te honrar como uma pessoa, com uma mente, com uma vontade, com sentimentos. Não queremos mais te entristecer, Senhor. Nem como Paulo diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, Senhor, não deixe nos apagar do nosso coração. Não deixe seguir nosso caminho, nossa direção, nossa maneira, o nosso próprio ministério, os nossos achismos, ó Espírito Santo. Nós queremos te conhecer mais e mais e mais, Senhor, para que possamos ser guiados até a sua vontade, Senhor. Deixe-nos esquecer de Ti. Queremos te conhecer, Espírito Santo. Continua falando conosco, amanhã, no partir do pão. Senhor, nos direcione, Senhor.
em todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus.